Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube, eu sou o David Jones, tô aqui com meu irmão Igor, tudo bem, cara? Tudo ótimo, tudo maravilhoso, na verdade. Incrível. A gente tá mais uma vez no Rio de Janeiro e hoje, que é o nosso programa de número 100, a gente vai conversar com o maior jogador de toda a história do Flamengo, o maior da história do futebol mundial. Pra mim é o maior da história, desculpa o Pelé, assim, você também, claro, mas Zico. Tudo bem, cara? Tudo bem, David. Um prazer grande. Você, Igor, a todos do futebol do Flow. É muito legal a gente poder receber vocês aqui. E, como diz o Pepe, né? Pelé é lenda, lenda não vale, né? Não vale, exatamente. Não vale. A gente está no CFZ, né? Inclusive, agradecer vocês por receberem a gente aqui, porque é muito legal aqui dentro, né? Inclusive, a gente perguntar a história disso aqui. Videozinho ali embaixo. Fazer um negócio ali. E temos figurinha, né? Tem uma figurinha hoje, que é só você entrar lá em nv99.com.br/resgatar e você vai usar o código Deus dos Deuses, tá bom? E aí você vai resgatar essa figurinha linda, incrível que tem aí. E só vai ficar disponível pelas próximas 24 horas. Depois só vai ter acesso quem resgatou, tá bom? Então, e aí vocês vão começar, porque vocês já vão começar, como você falou que nós foram bem recebidos. Pô, ganhar presente do Zico. Presente. Aí, Igor. Ganhando presente do Zico, olha. O 9 e o 10, o Gabigol. E esse Zico, presente que eu realmente não sei o que é. Vamos descobrir. Está aqui há 2 meses, quando a gente ia gravar. Então foi o Bruno Neves, que é quem toma conta da loja do Zico. Que muita gente confunde com o meu Bruno e confunde com o Bruno Torelli, o Vegeta. Muito Bruno, né? Então tá aqui, ó. Igor, muito obrigado, cara. Agora vocês abram aí que eu não sei o que é. Mas não é aquele negócio que pula, não, hein? Pode ficar tranquilo. São várias coisas, na verdade, ó. Caraca, aqui, ó. O IMA, 1931, campeão mundial. E parece uma carta, né? Maneiro. Então, É um card, né? É o Sei card, lá, é o card. autografado. É. Lindo. 81. A camisa que eles cobram a camisa. Abre a camisa aí. Essa camisa é uma das mais bonitas. Inclusive, nós fizemos para a Udinese lá, mas só que em vez de ser preto e vermelho, é preto e branco. Caneca do Zico. Aí, a camisa aí. Nossa, que irado. Pô, Igor, mandaram um XGG pra você. Tá certo, por quê? pô. É. Tá certo, pô. Pô, essa daqui é bonita com certeza. Mas, cara, ali embaixo na lojinha ali, tem uma preta, que é levantando uma taça, assim, que eu achei muito linda, que eu vou passar ali e vou pegar também. Aquela é da Brasiline, porque eu tenho um contrato com a Brasiline e realmente já há alguns anos eles têm camisas também maravilhosas. E essa é bonita, é bonita, cara, deve ser a deles. Né? Bonita pra cacete. Então quem quiser ir lá na loja do Zico.com.br, tá lá todos os produtos. Tem entrega coisa no Brasil todo. Entrega no Brasil todo. Legal. E às vezes entrega fora também. Só né? que, por exemplo, no Japão entrega quando eu vou para lá. Eu vou para lá, eu levo em mãos. Mas tu ainda vai ao Japão? Vou, eu sou conselheiro lá do Kashima. Voltei de lá agora no início de junho e vou agora só no final de setembro para lá. Isso já estava... É porque assim, quando eu vi que você postou que você estava voltando pro Brasil e tal, que você ia deixar o Caxima, já estava programado? Mas já estava programado. Quando eu saí como diretor técnico, né? Fiquei 1 ano mais lá. Era para ter saído nós estamos em 22, era para ter saído em 2020, tá? Mas como houve uma mudança grande de direção, de patrocinador, o Kashima foi vendido, a Sumitomo, que era o grande patrocinador, foi vendida para a Nippon Steels, que é do mesmo ramo, e essa Nippon Steel não mexe muito com futebol. E aí foi feito lá um momento para tentar ver se algum dos patrocinadores comprava as ações da Sumitomo, que era majoritária, né? E aí a Mercari hoje comprou, que já era patrocinador. Então hoje a Mercari é que está comandando. Então um pessoal, é a segunda maior do Japão de compra e venda pela internet. A primeira é a Rakuten, que vocês patrocina lá o Barcelona, e é dona do Vissel Kobe, que está jogando lá o Lincoln, Iniesta, aquela turma lá. E então muitas mudanças. No início eles pediram que eu ficasse, eu fiquei, mas o futebol estava um pouquinho me cansando um pouco de ver certas coisas, e você começa
a ver e sentir até que os caras acham que você está ultrapassado e tal. E tem muita gente que acha que inventou a roda e que hoje... No Japão? É, em todo lugar, em Não, todo é, lugar. no Japão, né? Mas gente até brasileiro que chegou lá no Japão, que você leva, que acha que sabem tudo, né? Porque tem experiência aqui, ali, então tudo bem. Então, mas no final acaba tudo sabendo que os anos passam e as coisas boas, o pessoal tem que repetir do que foi vitorioso, entendeu? Eu acho que isso então isso vai te cansando um pouco, sabe? Porque a gente já passou por tanta coisa. Não tô aqui para ficar ouvindo abobrinha, nem ouvindo besteira, sabe, entendeu? pelo Então, amor de Deus. Pô, eu imaginei que lá fosse muito mais tranquilo, porque tu tem aqui uma passagem aqui por alguns clubes também no Brasil, como técnico e tal, não é? eu como técnico aqui, não. No Brasil, não. No Brasil não, tu foi No só Brasil, lá. só lá fora. Só Mas lá por quê? Por que tu foi só pra lá? Porque lá é menos Por causa do utilizado, sabe? Flamengo, né? Entendi. Do Flamengo. Imagina eu ser técnico contra o Flamengo, imagina. Não dá, né? Do Flamengo nem pensar, né? Cargo, fui fazer uma experiência lá e aí deu no que Pois é, deu. né? Então, ali foi bom para eu definir de uma vez por todas, Flamengo só torcer. Só Pois ir lá, só para porque torcer. foi em 2008, Entendeu? isso, né? Foi 2008. Que você... 2010. 2010? Ah, foi depois? 2010. Foi 2010. E quando você entrou no Flamengo, eu lembro, falei, cara, eu assim... Patrícia Amorim era presidente. Era presidente, mas o Flamengo era uma bagunça que É. já foi por muito tempo, né? Eu falei, cara... assim, Mas ela fez coisas boas também. Sim, mas Tem coisas você importantes ficou, lá. eu juro que eu comemorei quando você saiu. Eu falei, cara, também. porque a torcida é maluca, sabe? Se as coisas começam a dar errado no futebol, e aí começa a torcida criticar o Zico, vai ficar maluco. E gera tá ligado? muita expectativa. Gera, Você, por exato, exemplo, tem isso também. a gente não chegou jogando e já foi campeão do mundo. Aham. Porra, foram anos ralando para você chegar no momento em que todo mundo se juntou e formou um timaço e ficou durante 6 anos praticamente ganhando tudo. E marcou a história. Então você, por causa disso, quando você assume qualquer cargo, a pessoa acha que no dia seguinte você já vai ser o melhor de novo do mundo. E não é assim. Há uma expectativa bem maior do que com qualquer outra coisa. E aí, ainda por cima, a questão política que existe, de gente que está lá para se aproveitar do Flamengo. Eu, né, não preciso usar o Flamengo por causa da minha vida. Eu tenho parcerias com o Flamengo, mas as parcerias que eu tenho, o Flamengo não deixa de ganhar 1 centavo. Em todos os produtos que tem Flamengo. E eu faço questão disso, que eu ganho a mesma coisa que ganha o Flamengo. Em todos os contratos que eu faço, se o Flamengo achar melhor. Do contrário, não. E sempre fiz campanhas aí, muitas delas gratuitas, para o Flamengo, para essas coisas todas. Então, é difícil você conviver com aquele pessoal que está lá. Tinha gente que não participava de nada, chegava lá às 7 da noite achando que era o dono que tinha que tomar as decisões. E a gente de 8 da manhã até 6 da tarde, lá sofrendo, com uma maioria que vive no futebol faz isso, né? E os caras primeiro vão cuidar do trabalho deles, aí depois chegam no Flamengo lá no final da tarde, na noite e tal, aí, tomam as decisões, mas não sabe nada que aconteceu. Entendeu? Entendi. Então, pra tu parecia ser só desgaste mesmo, tá ali. A questão da tua relação da torcida com você, na verdade. E sem ganhar um tostão do Flamengo. Porque eu fiz questão de que, olha, vem pra cá, consegue o patrocinador, e foi o que aconteceu. A Sky, mais outro lá, inclusive até deu problema, né? A ideia era ter 3 patrocinadores para que eu pudesse trabalhar. E eles utilizavam a minha imagem. E eu fazia lá as campanhas para eles e tal. E com a Sky foi assim. Com a Sky deu tanto certo que eu saí do Flamengo e continuei por mais 1 ano e meio lá com a Sky. Entendeu? Então, não era... O Flamengo não desembolsava nada. Se eu não tivesse lá, esse dinheiro não iria para o Flamengo e veio para mim. Entendeu? Era um contrato direto comigo dessas empresas. Então, Patrícia, uma ex-atleta que eu
torcia muito para que desse certo, e por isso aceitei. Vi ela começar na natação, ajudei muito a natação, fazendo rifas lá para eles participarem de competições, dos atletas, reunir os jogadores, premiação, fazia vaquinha lá para dar para eles. E, poxa, sempre gostei muito dela. E ela fez boas coisas lá. Demos o pontapé inicial para a criação do CT Jorge Elal. Ela acabou com aquele negócio de fatiar passe de jogador. E isso foi muito, muito importante, porque eu dei uma força. Não pode, você tinha jogador no Flamengo que o Flamengo tinha 0 e jogando no profissional. Aí eu cheguei a conversar, vem cá, ô fulano, você acha que alguém vai botar você para jogar, para valorizar você, se o Flamengo não tem direito a nada teu no seu passe? Se amanhã você é vendido, o Flamengo vai ganhar 0? Isso não pode existir, cara. E muitos, o Flamengo tinha 20%, 30%, tinha empresário lá que tinha 14 jogadores no clube. Putz. Como é que você vai sobreviver dessa maneira? Parece uma receita horrível mesmo. Parece uma receita horrível. Então, aos poucos, foi se acabando. O Flamengo passou a ter sempre mais do que 60%, e depois foi tendo 100% e tal. E hoje, você vê que a base, o Flamengo ganha dinheiro com o quê? Com venda dos jovens. E bons negócios, né? Bons negócios. Tipo, né? comprou o Gerson por 10, vendeu por 25, né? Exatamente. Mas, por exemplo, a base, o futuro, tem aquela coisa. Se você... Aí entra o ego das pessoas. Se o cara da base faz sucesso no profissional, não fui eu que fiz sucesso. Foi o cara da base lá, o dirigente da base que fez. Então, você vende que ele está valendo muito e compra um bom. E isso que eles fizeram o time de 2018, 19 assim. Venderam alguns. Vinícius Júnior, Paquetá. E outros mais, né? O Léo Duarte. Léo Duarte. Né? O Renier. Só aí já deu mais de 500 milhões de reais, né? Matheus assim, Sávio. 40, né? Aquele centroavante, o Felipe Viseu. O Flamengo vendeu uns 8 jogadores. E com isso, pegou alguns jogadores experientes e bons, como foi Rafinha, o próprio Gerson, né? O Henrique, Gabigol, o Pablo Mari, né? E trouxe eles e, montou aquele timaço. Gastou menos. Então, quem que montou esse timaço? Foi o cara da base? Não foi. Então, é aí que entra o cara. Você vai valorizar o teu trabalho, né? Que foi bom, e não valorizar o do outro lá, que tem muito disso no futebol. Demais. Tem demais. E não é o nosso caso da época, que todo mundo trabalhava na base para os caras se darem bem no profissional. A mentalidade da base hoje já é um pouco mais diferente. Você trabalha para galgar lugar lá. Ir para o lugar, não é tomar o lugar do outro, mas você tem uma oportunidade em cima. Naquela época, não. As pessoas não queriam nem ser técnicos em cima. Né? Jobé foi técnico, Seu Bria foi técnico, Walter Miraglia foi técnico, mas eles não se preocupavam. Se eles ficassem na base cada ano, revelasse 2, 3 jogadores, estava ótimo. Sim. E o nosso time foi feito assim. Veio Cantarelli, Rondinelli, o Vanderlei, Luxemburgo, eu, Geraldo... Aí depois veio o Júnior, aí depois veio Tita, Adílio, Andrade, aí depois veio Leandro, Moza, Figueiredo, Anselmo. E aí foi compondo um time incrível. Compondo durante esses anos. E aí aquele time, quer dizer, do time que foi campeão do mundo, tinha 11 dentre os 16 que formados no Flamengo. Que nem o Barcelona do Guardiola. Exatamente, foi isso, era quase 6. todo mundo da base. Né? Mas no Barcelona era obrigatório. Barcelona você podia ter estrangeiro, mas você tinha que ter pelo menos 5 ou 6 jogadores feitos lá. Isso aí era uma coisa. Eu não sei se ainda tem, mas ele é o único time do mundo que normalmente dos melhores tinha jogadores da base. Eu lembro também um time que foi assim, foi o Ajax. O Ajax trabalha muito jovem, muito. O Arsenal trabalha muito também. Exatamente. O Inter de Milão foi campeão da Champions e não tinha um italiano, o Materazzi, que era o único, era reserva, entendeu?
Então, isso é muito esquisito, de fato. é muito, muito esquisito, entendeu? Não parece um time... Não parece fabricado, não Pois é. Não é Então, isso que eu ia falar, natural. você depois saiu, você ficou fora do Brasil muito tempo, né? Você teve a experiência do Fenerbahçe, muito tempo no Japão e tudo. E você viu como é que o futebol funcionava lá, muito profissionalizado, os times tinham dono, coisa e tal. E aí, obviamente, né, você viu o Flamengo e sabia que o Flamengo não era bem assim, né? E aí veio o Bandeira, né? Que deu uma arrumada na casa e fez o Flamengo ter condição de hoje chegar pro Benfica e dar 13 milhões de euros para pegar 100% do jogador lá, né? Uma coisa que era inimaginável há anos atrás. Você teve contato com o Bandeira nesse período? Você via o que... Tive, mas o Bandeira é um cara que eu gosto muito, mas o Bandeira fez parte de um projeto. Eu, por exemplo, todo esse início esse grupo foi formado basicamente em função do que aconteceu comigo, tá? Pelo Landim e pelo Flávio Godinho, que eles trabalhavam juntos e viram a sacanagem que foi feita comigo lá, e eles queriam, antes, quando eu estava lá, eu reuni com eles para me ajudar. E era muito engraçado que eles estavam com um problema lá com o Ike Batista, não podiam ser vistos juntos. Porque um era advogado dele e o outro estava, né, como é que se diz? Estava com processo contra ele. E eles, por causa do Flamengo, fui almoçar com eles e tal, e eles, queremos te ajudar de uma maneira, aquela coisa, de queriam botar uma quantia lá no clube e ir para o Flamengo investir e tal, para me ajudar. E acabou eu saindo, não aconteceu. E quando eu saí, eles criaram o BAP também, que era da Sky, acabou tendo problemas com a Patrícia lá, com aquela coisa, e aí juntou ele, BAP, Valim, Landim, o Flávio Godinho, tinha o Gustavo hoje, que é o do marketing, né? O vice-presidente de marketing, e, se não me engano, o Tostes. Eram 6, né? Ou 7, não sei. Tinha mais 1 ou 2 ali. Aí eu participei de várias reuniões com eles, inclusive na casa do Valim, em restaurantes, para eles entrarem em 2012. E eu fiz apenas 2 pedidos a eles para apoiar. Em todas essas reuniões. Eu quero que vocês não atrasem mais salário de ninguém, nem de jogador, nem de funcionário de ninguém. Desde 2012, você nunca mais viu falar do Flamengo de atraso de salário. E o término do CT. Que fizeram. Né? E eu sempre fui favorável que o Flamengo profissional treinasse na Gávea. Mas depois do que aconteceu, aquele negócio de torcida, gente que deu para chefe de torcida título de sócio e tal, no Flamengo podia entrar, mas no CT não. O CT não é um clube social. O CT é o futebol. Então, mesmo você sendo sócio do Flamengo, você não tem direito a entrar. Você tem direito a entrar na Gávea, no clube social. Então, isso... Separa de verdade separa de verdade futebol. E aí os caras não começam... Eu vi muito torcedor acharcar jogador quando chegava lá, para botar bonezinho de torcida, dar ingresso, essas coisas todas. 4 meses eu vi coisas horrorosas ali, nesse sentido. Então, isso acabou. O Bandeira, todo mundo sabia que o Valim tinha aquele problema quando da saída do Bebeto, o Valim... deixou de pagar o título de sócio e ele não podia ser presidente. Não podia ser presidente, isso. Mas ninguém esperava que tivesse um plano B. E esse plano B foi o Bandeira, que nunca participou de nenhuma reunião dessas. Então, o Bandeira foi aquela solução encontrada, mas o Flamengo é presidencialista. Quando ele foi eleito presidente, começa ele a dar as cartas também. Então, o que aconteceu? O Bandeira tomou decisões boas, mas tomou decisões também que foram contrárias a um grupo que apoiou ele. Entendeu? Então, por isso houve a separação. Entendi. Mas, dentro do plano do Bandeira, do período que o Bandeira teve lá, algumas pessoas ficaram lá e tomaram conta.
Entendeu? E depois veio, principalmente o Landim. O Landim ficou quase o tempo todo do mandato do Bandeira. E depois ele saiu para ele ser o candidato. Então, quer dizer, foi um grupo que realmente não precisava tomar um tostão do Flamengo. É um grupo altamente profissional e pelo conhecimento que eles tinham no mercado, conseguiram valorizar ainda mais a marca Flamengo. E foi muito bom, porque eles não ganharam os títulos no início, mas depois fizeram a festa. Sim. Entendeu? E hoje todo mundo quer trabalhar no Flamengo. O Flamengo hoje tem o melhor centro de treinamento, talvez um dos melhores do mundo. Eu tive lá na Europa, tive no do Chelsea, tive no do Paris Saint-Germain, tive no Barcelona, e o Flamengo não fica a dever nada, a nenhum deles. Entendeu? Então. O Urubu é incrível, mesmo. É incrível, né? E o nome do meu padrinho, do homem que me segurou no Flamengo, Jorge Elal, tá lá, é eterno. É isso aí. Cara, agora a gente já tem tudo isso daí, tudo que você pediu lá pros caras lá foi feito e tudo mais. O Flamengo viveu uma fase ali. Bom, agora tá mais esquisito, mas a gente viveu uma fasezinha muito foda aí de final de 2018 até o ano passado, né? Tu não sente nenhuma vontade de voltar a Não, diretoria? nenhuma, Nada assim. nenhuma. Só quero ir lá. É legal ficar só de torcedor, né? Só torcedor, é sempre bom, legal. E lógico que a gente conversa, eu tenho amizades e qualquer coisa que precisar, a gente está pronto aí para dar opinião. Uns conselhos e tal, mas não sim, de modo sou, informal. não quero ser também tido como aquele cara, o dinossauro, né? Que está ultrapassado, então eu não quero passar por sábio. Parece, exatamente. Tá bom, voltou pro Aí, Brasil né? agora depois de tanto tempo. Vai curtir a família aí também. O neto pra cacete. Então. Pô, tu se machucou recentemente, não foi? Eu vi uns vídeos teus aí andando com a mulher. Não, eu tive que fazer uma cirurgia de prótese no ano passado, tava lá, o Kashima tava completando 30 anos, aí a gente teve alguns eventos e tal, e tinha um que tinha que repetir Eu, em 2018, tinha tido umas dores aqui, aí fiz uma infiltração, passou, nunca mais nem jogava minhas peladas, jogava tudo bem, jogamos Jogo da Estrela, nunca mais tive problema. Aí, ano passado, eu fiz, tinha que repetir as cenas dos 3 gols que eu fiz na abertura do campeonato. E era falta, batiam as faltas, chute de fora da área e tal. Quando deu uns 4 dias depois, comecei a sentir dor aqui no quadril, e é uma dor insuportável. Aí fui fazer a ressonância, a radiografia, e aí o médico, que é especialista em quadril, virou para mim e falou, você tem que botar uma prótese. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Para passar essa dor, ou você toma remédio, fica tomando remédio, ou bota prótese. E eu tinha contrato até o final do ano com o Kashima. Aí mandei a imagem pro Neilo, o Neilo, tira uma radiografia aí que eu quero ver. Dizem que a radiografia para esses casos é melhor. Aí eu mandei pro Neilo, tem jeito, tem que botar a prótese. Você pode até tentar aí fazer alguma coisa, né, para ver se dá certo e tal. Aí eu tentei uma artroscopia. Fiz a artroscopia e tal, mas na época da fisioterapia, quando eu voltei pro Japão, tinha lá a pandemia, que eu tive que ficar 15 dias em casa, sem fazer nada. As academias fechadas, você não podia fazer reforço. Fisioterapia você teve que fazer, né? Piscina fechada, que é a base da tua recuperação. E aí não deu certo. Não por causa da cirurgia, não teve nada a ver. Mas pedia a prótese. Aí eu fiquei lá com muleta e tal, tirei uma, estava só com uma, mas quando eu pisava no chão doía. Quando eu voltei aqui no final do ano, teve aquele problema de Maracanã, vai jogar, não vai, Jogo das Estrelas, vai ter. Aí chegou em cima da hora, disseram que a gente não podia jogar, que tinham que fazer obra no Maracanã, né, e tal. Aí aquele me engana que eu gosto, que a gente sabe que acontece, porque já tive que parar agora, fizeram uma obra de 90 dias, aí tem que parar 15 dias para botar grama de inverno, aqui no Rio tem inverno. Pois é. Me engana que eu gosto. Aí tu vai ver o campo hoje já
os 2 últimos jogos aí, os caras foram rebater, a bola quica e o nego rebate pro alto. Não, e pô, falando que essa lesão do Bruno Henrique muito tem a ver com o gramado também, que tava esquisito ali. Aí, entendeu? Então é o tal negócio, né? Aí fizemos lá na ilha, a Portuguesa foi maravilhosa, e aí eu, durante 20 dias que estava aqui, eu treinei na piscina para poder pelo menos entrar 5 minutos só para ter o evento. Vamos fincar a bandeira do evento. Não podemos deixar passar. Graças a Deus, todos aqueles caras que nós convidamos estiveram presentes, foi legal, pouca gente, mas tudo bem. Fizemos outras situações para poder arrecadar, para dar dinheiro das entidades. Eu peguei camisas antigas pôster, coisas assinadas, fizemos uma campanha legal, rendeu uma boa grana para as entidades, legal. Podemos distribuir tudo lá, independente da renda, que normalmente é a renda que ajuda, né? Aí passou. Então, agora a gente já pode preparar tudo para esse ano com tranquilidade. E aí eu, por causa disso, programei a cirurgia para fevereiro. Operei no dia 17 de fevereiro, acordei da anestesia, não senti mais dor nenhuma, zerado, 2 meses de pauleira, parei minha vida para fazer recuperação. Fiz 2 meses de recuperação intensa, sem forçar nada, sem apressar nada do que tinha que fazer. E graças a Deus, hoje já estou vivendo minha vida normal. Aí, pô, e aí, tal, pode jogar bola? Eu falei, o que me atrapalha, e o que me atrapalhava antes era o joelho, não era? O quadril tá zerado, agora o joelho eternamente vai ser assim. Porque foi uma cirurgia que eu fiz que não era na época, sabe? Eu não tenho ligamento ainda. Uhum. E na época, hoje você bota um ligamento novo e tal, que parece que é o que o Bruno Henrique vai ter que fazer, né? Vai. Entendeu? Então eu não tenho ligamento. Eu fiz uma cirurgia extra-articular e com isso fiquei parado 1 ano quase, 9 meses cravado que eu voltei a jogar, mas até você se adaptar, jogar bem, ver as condições do terreno, quais movimentos você pode fazer, não pode, leva um certo tempo, né? Cara, você estava falando aí de jogar no Maracanã e tudo, e teve uma ocasião, eu não lembro que ano que foi isso, foi aquela propaganda do Mercado Livre. Ah, foi. Cara, aquilo lá, eu juro que eu vi, eu não parava de chorar, assim, eu me emocionei demais com aquilo ali, demais, cara. Eu tinha 5 dias de ter feito a cirurgia. E você, porque assim, pelo que eles falaram, você não sabia nada, não sabia nada. Eu fui lá para fazer uma gravação pro Dia dos Pais. Assim, só para contexto, pra galera entender, foi uma propaganda feita com o Zico no Mercado Livre, foram no Maracanã, né? E ele ia fazer o gol número 335 no Maracanã, e era um bagulho do Dia dos Pais, era só isso. Só que chegou lá e eles tinham preparado com inteligência artificial a voz do seu pai. Do meu pai, Foi feita pelo meu irmão Edu. Isso, e falando que, porque o seu pai, o povo também sabe disso, que o seu pai não via seus jogos, né? Porque era do coração. Não. Meu pai, quando o Brasil, meu pai é um apaixonado pelo Flamengo e pela seleção brasileira. Então, quando ele foi ver a Copa do Mundo de 50, a final, ele viu a maioria dos jogos, mas quando foi na final, que o Brasil perdeu, ele jurou que ele nunca mais entrava no Maracanã. Uhum. E depois, ele não assistiu o jogo do meu irmão, do Edu, do Antunes. Ele foi ver um jogo na Gávea, um jogo em Madureira, que os caras bate nesse baixinho aí, no Edu. Ele queria briga e queria dar porrada nos caras, português nervoso, imagina. E aí passava mal do coração, e ele tinha botado um marca-passo na época e tal. E aí, quando eu surgi, apesar de ser Flamengo, ele nunca me viu jogar. Nem meus irmãos, no Maracanã. Uhum. Ele nunca mais voltou ao Maracanã. Então, isso né, era uma situação verdadeira. E aí, quando eu cheguei no Maracanã, eu fui de muleta, tinha até um sócio lá para 2 caras, um era igualzinho, né? Até na hora até a careca aqui por trás, né, com a roupa V0 e tal, na hora um deles sabia bater na bola, bater na gal, porque eu não podia chutar, não podia fazer nada. E só dei o chute do pênalti, né, com a perna esquerda, que aí eles mudam lá e tal.
E quando eu cheguei, quando eu fui no Maracanã, eu fui com uma lambretinha, depois tirar a lambreta, eu ficava em pé um pouco, eu podia ficar. Doutor Tanuri me acompanhou lá o tempo todo, né? E aí, quando eu tô lá no meio do campo, apaga as luzes todas, aí no telão aparece meu filho mais velho falando, o Júnior. Pai, a gente queria te mostrar o negócio e tal. Isso não apareceu no comercial. Aí o Bruno, você tem uma pessoa que vai fazer um pedido para você, o Thiago, pai, gostaria que você atendesse e tal. Aí entrou o Edu, porque todos nós fazemos a hora pós, que estás a fazer, a hora paz e tal. E o Bruno fez, mas o Edu fez, e dá uma impressão de que era o meu pai. Eles pegaram alguma gravação do meu pai antiga. Era um negócio assim impressionante. Quando meus filhos terminaram de falar, eu já estava chorando no meio campo ali. E aí, quando o meu pai estava falando, os dois, estava levantando aquela imagem linda do meu pai, que eles fizeram, um bandeirão. Uhum. E aí, queria que você fizesse um gol pro 335 para mim. Porra, foi... Foda, né? Foi linda, eternamente grata ao Mercado Livre por isso. E foi engraçado que quando eu cheguei no Maracanã, para trocar de roupa, eu estava assim, no local do uniforme, estava lá 335. E como eu estava meio assim, coberto da separação dos dois cubículos ali, eu achei que era alguma coisa ligada ao meu aniversário, 3 de 53, a camisa. Eu nunca imaginei negócio de 335 gols, que era o gol, não passou pela minha cabeça. Entendeu? Mas então, a dica já estava ali. A dica já estava ali. Mas foi realmente emocionante. E o meu irmão fez, quer dizer, o que ele falou, mas eles colocaram na gravação como se fosse a voz do meu pai, cara. Eles disseram que eles usaram, eu não sei como é que funciona, mas inteligência inteligência artificial, né? Pra montar a voz do seu pai, é. baseado em áudios dele Áudios dele antigos, exatamente. Muito doido, né? E ficou realmente, foi emocionante. Pô, mudando um pouquinho de assunto, pra falar da final do mundo, cara. Porra, tu deu uma assistência pro Fio Maravilha naquela final do mundo, não deu? Do Nunes? Foi o primeiro gol dele. Primeiro gol, foi o primeiro gol. Primeiro gol pelo Flamengo. Cara, então, mas assim, na final do mundo, teve um lance que tu ganhou um carro, né? Final do mundo como? Contra o Liverpool. Contra o Liverpool. Ah, tá. Contra o Liverpool. Mas ele falou Fio, o que tem a ver? Não, nada, eu viajei aqui, relaxa. Vamos falar do... O Fio foi o primeiro jogo que eu fiz como profissional no Flamengo. É isso. Eu confundi aqui. Eu tô meio maluco aqui, cara. Pô, tem uma história na final do Flamengo, Mundial, que tu ganhou um carro lá, não é? Foi. E aí, eu Nunes. Eu sei que teve um problema pra trazer esse carro pro Brasil. A gente... Era o seguinte, naquela época não podia ter importação, né? Não podia? Não podia. Isso aí foi depois da era Collor, né? O Collor é que chamou nossos carros de carroça e abriu tudo, né? Muita gente tem que ser grata, porque hoje os produtos importados estão aí. É lógico que no futuro podia abrir, né? A tendência era essa, mas abriu naquele período. Entendi. Então... Mas e aí? E aí que a Toyota já estava com essa coisa de os papos já estavam rolando que ia ter abertura no Brasil. Então eles deram 2 carros, um para o melhor jogador e um para o artilheiro. E aí, um tinha que vir. Nós combinamos o seguinte, quando o Flamengo foi falar sobre isso, nós combinamos todos os jogadores, olha, quem ganhar os carros, o dinheiro será rachado para todo o plantel. Tá? Éramos 17, eu acho, não sei. Então vai ser rachado para todo mundo. Tudo legal. Então, um tinha um preço maior, que era o meu, que era um carro esporte, e o outro menor. O meu custava $8.000, o Nunes $7.000. Como é que era barato naquela época, entendeu? E aí a gente combinou. Ganhar. Só que a Toyota, na hora, em vez de dar o dinheiro, ela falou, a gente não dá o dinheiro, a gente dá dinheiro de um. O outro, alguém tem que levar para o Brasil. Aí nós, não. Ou leva os dois ou não...
ou não leva nenhum, entendeu? Aí ficou aquela coisa, então tá bom, vamos tentar levar para o Brasil. Ninguém pegou dinheiro lá. Se a gente ficar, por exemplo, se eu ficar com o carro, o Nunes ficar, a gente dá o valor para cada um. Então, foi isso que nós combinamos. Mas tá bom, vamos ficar. Quando chegou aqui no Brasil, o Márcio Braga falou com o presidente do Banco Central, que era o Carlos Langoni, que era um grande rubro-negro, e o Dornelles, que era um tricolor, era o ministro da Fazenda. E nós fomos lá. Era o Márcio Braga desde essa época, mano. O Márcio Braga era presidente do Flamengo. Não, mas ele ficou muito tempo, né? Não, mas ele foi... Ele não era Ele o saiu presidente. e voltou, né, ele depois? saiu, mas nesse período era o Duque de Abrantes, sou presidente, mas o Márcio Braga fazia parte. E aí ele tinha aquele negócio lá do conhecimento que ele tinha, e aí falou com o Langoni e fomos lá no Dornelles. E o Dornelles criou uma situação, uma lei, eles criaram uma lei. Criaram uma lei para isso. Criaram uma lei, não foi para o meu caso específico, eles criaram uma lei durante um ano, né, que teve que passar lá no Congresso, de que todo brasileiro que ganhasse um prêmio, sendo público e notório, teria o direito de trazer para o Brasil isento de imposto. E o nosso foi. Todo o Brasil viu, eu e o Nunes recebemos. E aí, assim... aí teve depois tiveram casos de outros, seleção brasileira e tal, gente que... Aí, o que aconteceu? O Dornelles falou assim, se dentro de um ano vocês não conseguirem que essa lei ultrapasse, tem que fazer o seguinte, vocês têm que ir ao Paraguai, levar o carro e criar outra licença de um ano. Ele deu uma isenção de um ano. Mas se a gente não conseguisse aprovar essa lei, se não conseguisse, eu não estou lembrado se o Márcio Braga já tinha ido para a política, né? Já tinha sido deputado lá, não estou lembrado. Aí o que aconteceu foi isso, foi criada essa lei, nesse ano. E aí a gente pôde trazer, levei um ano. Quando eu trouxe o carro, eu já estava indo embora para a Itália. Eu não curti o carro 4 meses, meu irmão Edu que se deu bem. Então ficou com o carro, né? Não vendeu? Não, eu tenho o carro até hoje. Até hoje. Tá lá em casa, na garagem. Como vender esse Não, carro? claro. Um presente de campeão do mundo, pô. E Tá tu- lá, é um troféu, de vez em Sim. quando. Há pouco tempo teve uma exposição lá na Gávea de carros antigos e o pessoal sempre pede para levar. Uma vez foi aqui no Barra Shopping, o pessoal leva e todo mundo curte certo, lá, tá bacana. certo. De vez Pô, em mas quando é eu demais. trago ele para cá. Foda. Mas para dirigir é complicado porque não é direção hidráulica. Porra, pesado pra cacete. Mas, cara, essa final que vocês deram um pau no Liverpool lá, vocês estavam... Um pau no assim, Liverpool. porque hoje em dia, os times brasileiros vão pro Mundial, já, tipo, vai ser foda, a chance é mínima e tal, sei o quê. No caso de vocês, você tava o melhor Flamengo de todos os tempos, a base da seleção era uma coisa, assim, absurda. A gente não lembra do Liverpool naquela época, né? Não era tão fácil de ver que nem era hoje. tão bom, era o campeão da Europa, né? Mas que assim, não dava nem pra ver os Não jogos direito tinha, o naquela problema época, é que não tinha, você não tinha vídeos de nada. então vocês não sabiam bem o que vocês iam enfrentar lá. Não, a gente tinha as informações todas através de revistas e jornais. Graças ao grande Jairo dos Santos, que Jairo Sampaio foi o meu primeiro advogado. O Jairo dos Santos, que era um auxiliar do Coutinho. E depois foi espião da seleção brasileira durante muito tempo. E ele tinha tudo da Europa. Ele tinha todas essas informações. E passou tudo isso para o Carpegiani. E aí a gente tinha informações, quem jogava, como jogava, da forma. Porque nas revistas mesmo você tem desenhos ali e tal. E a gente tinha. Eu já tinha jogado contra... aqueles ingleses, devia ter uns 4, 5 ali do Liverpool, que era da seleção inglesa, da seleção escocesa, o melhor jogador da seleção escocesa, que era o Dalglish, que era do Liverpool. Então, a gente tinha informações. Talvez eles tivessem poucas, né? E eles tinham acabado de ganhar a final do Real Madrid. Sim. Então, a gente, né, foi lá e talvez... Eles, quando acordaram, já não dava mais tempo, né?
O primeiro tempo foi um passeio tremendo, e foi 3. E aí também, final de temporada, os caras com medo de levar mais. A gente, então deixa eles lá, a gente fica por aqui também, deixa passar o tempo. Tá tranquilo, né? Se eles vierem, a gente volta atacado. No Mundial de 2019, né? Isso falando, certamente eles não tinham conhecimento direito do Não, eles Flamengo. não tinham a menor ideia, Porque dava pra ver. nem atualmente eles têm. O Alexander Arnold, depois que passou a final, há um tempo depois deu uma entrevista falando que não sabia nada do Flamengo, sabe? E eles chegaram lá e tomaram susto, né? Porque quase deu, né? Quase deu. O primeiro tempo foi. Hoje em dia, o que acontece é que as coisas estão tão desorganizadas aqui no Brasil que antes passavam em tudo que é lugar do mundo o Campeonato Brasileiro. Hoje não estão passando mais. Vou ver a Champions League, né? Então o pessoal vai ver a Champions League. E os caras de lá, os jogadores, não se interessam muito mesmo, não. Sabe? E a gente sabe disso, porque você vai lá, eu comentei durante 4 anos para o Esporte Interativo, e tu vai falar com os caras sobre o Brasil, os caras não estão nem aí, não sabem nada. Sabe? E outra coisa, nesse campeonato mundial, eles já levaram muita pancada aos europeus. Então chegou um ponto que eles, acordaram, né? E eles estão no melhor da condição física. Porque eles estão no meio da temporada. E aqui está no finalzinho. Entendeu? Eu acho que para o Flamengo foi muito ruim naquele período o fato de ter aquele intervalo que o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, né, lá no trio elétrico, e começou e ficou um tempo, e os caras recebendo prêmio aqui e tal. A meu ver, eu acho que houve uma... já estava em ritmo de férias, né? Já estava em ritmo de férias, depois teve que recomeçar. Você vê que o primeiro jogo contra o time lá da Arábia, se no primeiro tempo os caras fazem aqueles gols que eles perderam, podia ser podia sair antes e ser muito como aconteceu com o Palmeiras, com o Internacional, entendeu? Galo. Imagina você sair, levar 3 daquele time. Pois é. Vexame, né? Então até o pessoal se entrar no jogo levou um certo tempo. Por quê? Porque ficou uma semana aqui, comemora aqui, tem festa daqui, festa dali, ganha o prêmio aqui e tal. Nós não, nós saímos de uma final de Carioca com o Vasco, uma pauleira danada. O Campeonato Carioca no final do ano, né? E a gente tinha jogado, nós jogamos 7 decisões em um mês, cara. Caraca. 7, nós jogamos as 3 contra o Cobreloa, jogamos uma do Campeonato Carioca e mais 3 contra o Vasco. Entendeu? Entendi. Então foram 7 jogos decisivos nesses 40 dias. Aí veio o Mundial. Então a gente ganhou domingo do Vasco, segunda-feira a gente estava viajando para Los Angeles, ficamos 3 dias lá e tal, fomos para Tóquio. Cara, mas a gente sempre concentrado. Não perdemos a... De certa forma ajuda, tá sempre concentrado. Exatamente. Só acaba... Dia 14 de dezembro a gente entra em férias. E foi o que aconteceu. A gente só relaxou depois do jogo, cara. Entende? Então eu acho que esse relaxamento, eu acho que não fez bem ao Flamengo nessa... Mas eu tinha muita esperança, cara. Eu assisti aquele jogo lá com muita esperança. Cara, porque assim, parecia que dava o tempo inteiro. Sim, né? sim. E você não sabe o que aconteceu comigo, né? O quê? Eu estava no Japão e sempre vi as finais de madrugada lá. Esse jogo foi em dezembro, não foi dezembro? Não. Foi dezembro, sim, né? Foi 2019, Foi, olha. De 81, a musiquinha. Não, tô falando do 2019. Tá, acho que foi o final do ano mesmo. Foi final do ano. Foi final, acho que foi, não sei se foi 21 de novembro ou 21 de dezembro, sei lá. Eu sei... 21 de dezembro. 21 de dezembro. Eu sei que esse dia 21 de dezembro foi o dia que mudaram a nossa semifinal da Copa do Imperador. Então, o Kashima jogava semifinal em Kashima, a semifinal do Imperador. E o que eu fiz? A gente tinha que marcar a passagem, isso ainda mais porque era dezembro.
a gente tinha que marcar passagem logo. E eu marquei a passagem em outubro, setembro. Não tinha a menor ideia de que era a final do Mundial. Não sabia disso. Então tá reservado lá. Aí, pô, marquei a passagem e tal, e o jogo seria 2 horas da manhã, no horário do Japão, 3 horas, sei lá, um negócio desse. Seria o horário que eu estava no avião. Mas, você estando no avião, por ter o cartão lá, platino lá, você tem direito à internet. Aí eu encontro lá, na hora do todo, peguei o avião e, cara, hoje tem a final e tal. E um cara que era um comissário, ele falou, pô, ele gostava de futebol, era internacional, e falou, vem aqui na hora do jogo, eu venho aqui te ajudar. Aí, pô, o cara sentou no chão, cara, o comissário, para tentar me ajudar. Ele falou assim, tem um problema sério. Todo esse período do jogo, nós vamos estar passando na China. E passando na China é bloqueada. Putz! Caralho, cara, que desespero. E aí eu, porra, 2 horas da manhã já começando a ver o sono, dormi. Eu acordei 7 horas da manhã. Você vê que a falta, os caras não ligam muito lá para isso, porque eu acordei, aí peguei lá, entrei na televisão para ver jornais e tal. E Ninguém falando disso. ninguém falando nada do jogo, cara. TV inglesa. Aí eu botei lá, e aí aparece uma notícia lá e tal. Isso já era 8 horas da manhã, notícia lá e tal. Aí foi 1-0, meu inglês eu entendendo bem e tal, mas quando botou Roberto Firmino, aí eu falei, ih, gol contra ele não vai fazer, pô. Boa, foi... Então assim, isso mostra que eles realmente não dão muito valor pra esse jogo, né? Não é um título... Eles estão muito mais interessados no título da Champions, Da né? Champions. Depois, aí esse jogo é meio festivo, né? Pelo menos a sensação que a gente tem. Mas não tem aquela história de que não vão lá pra ganhar. Vamos lá claro, vamos lá pra ganhar. Vamos lá pra ganhar, porque... A torcida que liga menos, lá. né? A torcida que não... Não cobra. Não cobra, Não tem cobrança. Tá? Se você for lá ganhar, não tem cobrança nenhuma. Com certeza o time quer ganhar tudo. É, lógico, claro. A gente queria ganhar a Supercopa. Também, claro. Você vê lá nos títulos deles, Tá lá. tá lá um Mundial e tal, todo mundo bota no Eu currículo. falo, cara, o Flamengo tem que ganhar mais uma Libertadores em breve, claro, e pra resolver com o Liverpool. Porque vocês ganharam uma vez, eles ganharam outra, tem que ter a decisiva pra... Né? E é o tal negócio. Hoje existem muito mais possibilidades, né? Nossa época, para ir para uma Libertadores, você tinha que ser campeão brasileiro mesmo. Era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Eu lembro, você deu uma entrevista que o Gabigol chegou a não sei quantos gols na Libertadores, se tornou o maior artilheiro da Libertadores pelo Flamengo, né? E aí começaram a falar que ele tinha passado a sua marca e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que você deu uma entrevista e falou, pô, legal que ele passou, mas é que vocês estão falando, porque na minha época, quando chega esse número aí, ninguém falava nada disso, né? Eu não sabia que essa marca era tão importante. Exato. Vocês querem entrevista minha? Nunca vieram falar comigo, Na época lá, né? Eu cantava esses anos todos com o Roger, ninguém falou nada, como é que você se sente e tal. Agora você quer que eu dê uma entrevista falando da marca? Porra. Dos outros ainda, né? Marca, eu sempre digo que marcas, né, recordes, são feitos para serem batidos, pô. Legal. Sendo do meu time, melhor ainda, porque tá dando alegria ao meu torcedor, pô. Ora. Mas isso mostra, acho que um pouco que, assim, desde que eu me conheço por gente torcedor, a gente nasceu pós a sua geração, então a gente só viu o Flamengo mal por muito tempo, né? Eu também vi antes. Antes também, torcedor, exatamente. eu vi muito. Mas aí você tinha o poder de entrar em campo e mudar. A gente é dois gordinhos que ficam olhando, pô, né? Lutando com rebaixamento, lá desesperado, né? Meu Deus. Mas então, o que parece que a gente vê é que lá atrás, parecia que a Libertadores não era tão importante pro futebol brasileiro como é hoje, né? Hoje, porque tanto que os argentinos ganharam tudo por muito tempo, né? Mas era complicado mesmo, cara. Os brasileiros sofriam muito. Primeiro, é o único país que falava português, né? Então, os caras metiam a mão, faziam o diabo. Tanto é que os europeus passaram a jogar esse título mundial depois que alguns brasileiros começaram a ganhar. Porque o nego não queria ir na Argentina. O Ajax se negou a jogar na Argentina. E quem veio foi um time da Suécia que jogou a final por causa disso. Eles não vinham, não. Não interessa para eles.
E era aquele time lá do Cruyff, do Esfera toda da Histórico Holanda. também. O histórico. E eles não estão nem aí não vamos não. E não vieram. Aí veio o time. Aqui teve não sei se teve um ano também que no Mundial foi disputar o vice-campeão, alguma coisa. Teve alguma coisa dessa também. Mas agora o futebol brasileiro tá vivendo uma era de supremacia aí no futebol sul-americano, né? Teve 2 finais seguidas aí de brasileiras. E 3 né? campeões seguidos. 3 campeões seguidos brasileiros e tal. Assim, parece que tá na nossa vez de ganhar tudo, né? Porque... mas hoje você tem todo mundo vendo, né? Sim. Ele é transmitido para o mundo inteiro, não é só para a Argentina. E tem VAR agora ou também. Paraguai. Tem VAR, né? Os argentinos tem umas coisas que não rolam mais. Não, a Comebol agora é outra história. Então, não dá para fazer. A gente via claramente, mesmo no ano que a gente foi campeão, as coisas que aconteciam. Afinal, o que aconteceu lá em Santiago, você não vai acreditar. Foi melhor a gente não ter ganho, que podia ter problemas para a gente sair de lá, se a gente é campeão lá. Os caras fizeram de tudo. Fomos jogar um jogo na Bolívia, num campo que só tinha policial em volta. Caraca. Tava Pegada era parecendo um completamente quartel. Entendi. Pô, nós fomos jogar com a seleção brasileira no Paraguai, eliminatórias, que quebraram o nosso ônibus inteiro. O vestiário, quebraram tudo, cara. A gente só tinha as telinhas, tivemos que todo mundo abaixado no ônibus com a cortinazinha, com os vidros tudo quebrado. Caraca. Nego jogando mijo no pessoal do banco, da comissão técnica e tal, no reserva. Era complicado. Era selva a parada, Era né? complicada a parada, entendeu? E a gente daqui, sabe quem ia? Ia o pessoal da Federação Carioca só, o presidente, que teve sempre, o Otávio Pinto Guimarães, sempre teve junto, mas da CBF não ia ninguém não. Melhorou, né, então, né? Hoje em dia melhorou, né? Hoje melhorou tudo. E hoje está sendo filmado tudo, então os caras não podem fazer essas coisas todas, né? Sim. E E todo mundo gostava de jogar aqui. lógico, Ia no Maracanã, aquela beleza, aquele palco Fica lindo, bem não tinha tratado. nada, bem tratado. Vai jogar em Minas no Mineirão, entendeu? Lá tudo, as coisas todas, né? Nessa época aí, a combinado. outra grande força do futebol brasileiro era o Atlético Mineiro, não era? Atlético Mineiro, nos anos 80, mas, pô, era o Grêmio. O Grêmio... Quem que enchia mais o saco do Flamengo? Porque assim, eu não tava vivo, né? Eu não vi nada disso, nasci em 85. A seleção brasileira era composta por metade do Atlético e metade do Flamengo. Tá aí, então, então, a esses resposta. dois times que... Tá aí a resposta. É só que o Então, Flamengo ganhou tudo nessa época, tá escronato. Era muito forte os dois times. Mas você tem o Atlético, se eu não me engano, acho que perdeu um título no Mineirão para o São Paulo. Porque os melhores jogadores brasileiros estavam todos aqui, cara. Então cada time tinha Era muito forte, 5, 6 caras feras. Era o Corinthians, era o Palmeiras, era o São Paulo, era o Internacional, era o Grêmio, era o Atlético Mineiro, era o Cruzeiro, era o Flamengo, Todo era mundo o era Vasco. forte, né? Todo mundo era forte, cara. Entendeu? Aí você começava o brasileiro, você botava assim 12 times que podia ser o campeão ou podia ser o 12º. Louco isso, né? É louco. Nós pegamos uma chave que nós tínhamos campeão, se não me engano foi 82. Porra, era Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional e Corinthians. Porra. Só passava um. Não é mole. Entendeu? O Corinthians de Sócrates, o Atlético Mineiro lá do Cerezo, o outro do Internacional, acho que não sei se o Falcão já tinha saído, mas era um timaço também. Então, cara, só vai um. E como é que ficou como é que os caras te convenceram a sair do Flamengo, cara? Não, ninguém me convenceu não, cara. Foi quase que uma situação que foi quase que obrigatória. Por quê? Aquele período era o último período que o Flamengo tinha, se renovasse comigo, de ganhar uma quantia comigo. Porque muita gente não sabe, não tem noção, ou
pessoal de hoje, como era a questão da lei do passe. A lei do passe, naquela época, você, para ser livre, ou escolher o teu caminho, você tinha que ter 10 anos de clube como contrato e 32 anos de idade. Isso é uma coisa rara. O cara ter 32 de idade e com uns 10 de clube era difícil para burro. Porra. E o que acontece? Quando terminava... Hoje é impossível isso. Praticamente o impossível. meu contrato terminava um dia depois do jogo Flamengo e Santos, daquela decisão de 83. Aquela decisão foi 31 de maio, é onde terminava o meu contrato. Tá. E aí, dia 1º de junho, eu tinha que renovar. Se eu não renovasse, ficava ali aquele lenga-lenga e tal. E aí eu fiz tudo para que fosse renovado. Só que o Flamengo sabia que se eu renovasse o contrato por 2 anos, quando acabasse o meu contrato, eu estaria livre para seguir meu caminho e o Flamengo não iam ganhar nada. não ia na ganhar nada. venda do Zico. Exatamente. Então o Flamengo disse que o dinheiro que eu ia ganhar, que na época foi a Adidas, patrocinadora, o que eu ia ganhar lá na Itália, eles me pagariam em 24 meses, nos 2 anos. Eu aceitei, tá bom. E levamos a proposta. E aí o Ducho de Abrantes disse que na proposta do Flamengo já estava incluído esse dinheiro da Adidas. Entendi. E aí você via claramente que ele não queria renovar comigo. Ele queria que eu vender para poder arrecadar alguma coisa. Então, tudo bem, pô, a proposta já estava feita. Mas pra época tudo vendeu acertado. bem pra cacete, não é? Pra época vendeu bem, né? Pra época vendeu bem. Você pensava em sair, Não. assim, sair do Flamengo, tipo, vai passar esses 2 anos, eu posso ir pra onde qualquer lugar, vai ser pensar em sair? não pensava. Não pensava. Tanto que voltou, né, no caso. Tanto que voltei, exatamente. Não pensava e foi tive que tomar aquela decisão de sair. Não dava. Aí, primeiro das coisas que ele falou, não tinha como conviver mais, sabe? E foi duro, já sabendo, isso aí aconteceu um pouquinho antes da final, e eu sabendo que ia ser vendido, mas fomos lá, demos um coro no Santos, ganhamos, campeão, e a galera gritando teu nome, e eu sabendo que não ia jogar mais, né? Ali é que foi duro. A política do Ali é que Flamengo, foi mais duro. uma vez, né? Desde sempre, a política do Flamengo. Mas era o momento da época e tal. Em 88. A lei que atrapalhou, eu quero acreditar nisso daí. Mas Mas em 80, por exemplo, o Milan, o presidente aqui, o Rivera, ex-jogador, veio, tentou me comprar, sabe o que o cara falou no jornal que era uma quantia, e aí o Duche botou atrás da cortina um jornalista, o cara falou outra quantia para ele lá. Aí ele falou, não, eu não vou vender. Não vou vender. E aí, se o Flamengo não quisesse vender, você não podia fazer nada. Você vai se rebelar? Não tinha motivo também nenhum para sair do Flamengo. Eu era, naquela época, bem remunerado, vivia bem, já tinha minha casa, tinha tudo, a vida que eu construí. Tanto é que quando eu fui para a Itália, quando eu fui para o Japão, né, porque eu fiz questão de trazer eles aqui, vem aqui, ó, vocês estão vendo a casa que eu tenho, que eu construí, a vida que eu levo. Só dizendo, eu sei que lá não tem espaço para ir, não quero. Né? Mas é só para dizer que vocês estão tirando uma pessoa que está com uma vida assim. Então, isso aí tem um preço. E o preço é esse. Ele falou, não, o preço não é o problema. Então, pronto. Então, vamos embora. Aí sim. Aí sim. Então, eu acho que isso aqui que aconteceu. Todo mundo aqui. Eu não tinha escolha, porque não foi pro Real Madrid, pro Barcelona, pro Milan, não. Não tem escolha, cara. Isso aí, quem viesse aqui com a grana e pagasse é que levava. Era assim, eu podia dizer não quero ir, tudo bem. Mas e aí? Ia ficar lá sem contrato? Sem contrato, sem jogar, sem renovar, porque não dava mais. E outra coisa, tinha aberto o mercado na Itália e eram só 2 estrangeiros que podiam. Por time, né? Por time. E a maioria todos os grandes times já tinham esses 2 estrangeiros. Então restringiu mais ainda. Restringiu mais Os caras ainda. se ferraram, o momento que o Zico estava disponível, não podiam pegar. Exatamente, era isso aí. Era isso aí. E aí no meio deu uma confusão, porque não queriam liberar para eu e o Cerezo irmos para lá, o comitê
Olímpico, Deu um se problemaço meteu, isso aí, deu um né? problemaço. Eu Os fiquei caras entraram numa pira separatista e tudo, né? Foi, os caras de Udine botaram lá, o Zico Áustria. Foi que tinha tido esse problema, o negócio foi feio. E aí apareceu um cara lá que gostava de futebol e aí controlou e tava o Cerezo no meio, que também para ir para Roma, né? E aí ajudou, né? Porque eram 2 casos e tal. Mas teve grandes jogadores que foram para aqueles times que você sabe que iam lutar pro rebaixamento mas que não tinha opção. Não tinha pra onde ir, né? Não tinham para onde ir, mas jogaram, era o futebol italiano naqueles anos. Mais forte. Era o mais forte, transmitido para o mundo inteiro. Então, poxa, você ia estar na mídia. E todo jogo, cara, era em todos os lugares. Estádio lotado. Legal, né? Lotado. Quando eu fui para o Udinese tinha 30 mil torcedores que compraram ingresso para o campeonato inteiro. Porque eles vendiam tudo. Aí quando chegava, por exemplo, aí vai jogar com o Inter, 30 mil já tem lá. Todo mundo vai. Claro. Mas aí você tá vendo os ingressos, os outros 20 e poucos mil que tem, você vende muito mais caro. Sim. Entendeu? Então lá eram 54 mil pessoas, todo jogo da Udinese, 54 mil pessoas lá. Cara, que legal, né? Muito legal, muito. Eu fico vendo. Muito bem recebido Foi, lá, amor. querido. Como é que é? Você chegou a voltar lá depois? Fui lá agora, fiquei lá 5 dias, homenagem para tudo que é lado. Eles me adoram. Porque o Udine era uma cidade pequena, ficou conhecida, modéstia à parte, no mundo inteiro, né? Por causa disso. Mesma coisa de Kashima, os caras são gratos, né? Então, a cidade é muito grata. Qualquer lugar que você vá, sabe, é tapete vermelho, impressionante. Então, os italianos lá me adoram e não é só o fato também do jogador, tudo aquilo que aconteceu lá e tal. E aí a gente, né, procurou se adaptar à cidade. Né? Uma cidade pequena, mas gostosa, linda. Hoje é outra Udine, porque muita gente, agora com a guerra, um monte de gente lá, um monte de ucraniano, um monte de africano que foi para lá. E os caras receberam muito bem e tal. A cidade cresceu muito e muito legal, muito legal. Foi muito bom ter voltado lá agora. Cara, e 2019, né? 2019 foi um ano mágico, né? Que até agora assombra o Flamengo ainda, porque tudo se fala, sempre se compara 2019, é uma problema. Você já conhecia o Jorge Jesus antes? Eu não. Ninguém conhecia, na verdade. Eu né? conheci ele lá, eu fui lá fazer uma visita, porque o capitão do meu time lá no Goa, ele jogou muito tempo em Portugal. Ele é francês, mas ele jogou no tempo em Portugal, fala português. Ele montou uma empresa lá e me convidou. E eu passei 3 dias lá. E fui ver um jogo Benfica e Sporting. Eu sou sportinguista, né? Como diz lá os patrícios, por causa do meu pai. E aí fui ver e fui conhecer a academia lá, maravilhosa, o CT deles e tal. E aí conheci o Jorge Jesus lá. Né? Que ele estava de técnico do esporte, a gente bateu um papo... Quando ele chega no Flamengo aqui, a torcida não conhecia, não sabia quem era. Não. Foi... a gente tinha informações dele ter feito um bom trabalho lá no Benfica e no time que jogou contra o Flamengo na Arábia, né? Na Arábia lá, né? Então, verdade. Al Hilal. Que tem Al Hilal, Al Ali, Al Hilal. Al Hilal. E aí ele vem e assombra até hoje o Flamengo, assim. A galera fica numa... parece que a diretoria não gosta muito dele. Né? Não gosta. Parece que fazem de tudo pra... Parece que queriam qualquer técnico que não fosse Jorge Jesus. Eu entrevistei alguns jogadores e os caras... Olha, não é mole, não. Tem hora que dá vontade de... Porque ele é duro, né? É exigente, né? Exigente, mas uma mentalidade parecida com a que eu acho também. Vencedora, né? Aquele negócio de o melhor time qual é para entrar em campo? É esse? Vai jogar hoje, quarta, domingo, quarta... o tal do descansar, descansa quinta, sexta, sábado, domingo joga. Eu tava no Maracanã assim mesmo, cara. No jogo contra o Grêmio, né? No 5x0, né? Eu nunca vou me esquecer disso, que tava 4x0, o Jorge Jesus tava no banco alucinado, assim, cobrando, sabe? Com 4x0 na semifinal. Mas eu acho que mantém o pessoal sempre, né, ligado, concentrado e tal, não relaxar.
É típico, né? Mas tem uns que fazem isso, mas não dá certo. Não dá certo, exatamente. Aí é o tal negócio, você vai ver o treinamento que o cara faz, tá? Eu gosto de ver, porque a gente ali se atualiza e vê que você não está atrasado, entendeu? Não é dinossauro, entendeu? Então isso é bom, porque você está ali, presta atenção, né? Mas eu acho que o mais importante é da maneira como você fala, como você pede, como você quer que os caras façam. Então isso é que talvez encaixe melhor com os jogadores da compreensão, possam fazer melhor. Então os caras já faziam isso aqui, né? Já de olho fechado, eles já sabiam quem estava aqui, quem estava ali. Que quanto mais você joga junto, minha opinião é a seguinte: futebol coletivo é o quê? Conjunto, certo? Então, quanto mais você ensaia num conjunto de música, quanto mais vocês ensaiam, mais vocês sabem Tocar juntos. tocar juntos. E no futebol é igual, cara. Não é diferente. Você já sabe, você tá ali, você tá aqui, você sabe que tá entrando um cara por aqui, você sabe dar a bola de qualquer maneira, que o cara vai lá. Então, isso aí é normal. Os times do Tele era assim, porque era treinamento coletivo todos os dias. Hoje já não comporta tanto, mas é isso que te dá conhecimento das características de quem está jogando do teu lado. Agora, se você, cada jogo muda 4, 5, uma hora tem um aqui, é uma proposta de hoje, tudo bem, vamos respeitar. Mas o Jorge Jesus tinha isso. Então, eu gosto de ver qual tipo de treinamento, e aí você vê o treinamento e vê o que está acontecendo no jogo. Eu vou te dizer, eu não era muito de assistir os treinos na véspera de jogos dos times da Champions. A gente estava lá no estádio, mas cheio de restrições e tal. Na final que teve no País de Gales, foi Real Madrid e Juventus. Aí liberaram tudo, porque para poder assistir o treinamento inteiro. Aí foi lá a Juventus treinar e tal. Eu falei, tô aqui, sabe, vou lá ver todo o treinamento para ver como é que tá. Aí vai a Juventus e tal, treina, aqueles treinam curtinhos, esconde o time titular na hora de dar os coletes, aquela coisa toda, faz o joguinho lá, tudo. Todo mundo já sabe quem vai jogar, mas os caras acham que estão enganando alguém, né? Mas fazem lá e tal, aquela coisa. Aí vem o Real Madrid. Aí vai o Real Madrid, o Zidane fica lá e os caras fazem aquele jogo. Jogada, toca aqui, o outro passa, cruza, o Cristiano Ronaldo chega, pum, gol. Aí o outro vem, que escora pra ele, o cara bate, tum, gol. E fazem todo esse trabalho de finalização na véspera do jogo. Você calcula quantos chutes o Cristiano Ronaldo deu na véspera daquela final? De chutar em gol, que depois ele foi lá pro campo, porque aí então rolava e ele pá. Porra, deve ter feito pra cacete. Umas 70, mais ou menos. E hoje fala que não pode fazer isso, né? É aí que eu te digo. 3 gols do Real Madrid naquele jogo foram da jogada que eles fizeram na véspera. Uma foi o Modric que deu para trás, o Cristiano Ronaldo chegou, a outra foi outro que deu. Cara, tudo que eles treinaram na véspera aconteceu no jogo. Que os caras já sabem para fazer. Que não pode fazer isso, porque vai cansar, não pode bater falta, que não vai pode cansar. Treinar falta, acho que tem muito isso. Aí eu falei, porra, será que eu sou dinossauro? Tô vendo o melhor time do mundo fazer um treinamento, que eu faço lá na Índia, que eu faço com os caras, e nós estamos em 2018, sei lá, 19. Pelo amor de Deus, foi o Jesus que fazia isso. E aí, quando muda o treinador, os jogadores que estão acostumados, às vezes, sentem mais essa mudança do que eles estavam fazendo, que estava dando certo, e, de repente, você quer fazer a tua maneira. E aí volta tudo e tal. E até readaptar tudo. Não readaptou até agora, na verdade, né? O Flamengo ainda tá tentando. Mas com o Renato, o time... Jogou bem, sim. Jogou bem. E outra coisa, o Flamengo não perdeu pro Rosita Sofia, para qualquer time. O Flamengo perdeu uma final para um brasileiro, que quem ganhou era um dos melhores times, que era o Atlético Mineiro,
perder uma final de um erro individual para um dos melhores times do Brasil, que é o Palmeiras. Eu acho que o único jogo assim que esteve fora da curva ali de que ninguém esperava foi aquele do Atlético Paranaense. Foi aí que começou o problema, que Né? parece que o Renato caiu aí, na cabeça dele ele caiu aí. Entendeu? Mas, pô, o Flamengo, aí, o próprio Flamengo, eu não sei se também algumas declarações políticas do Renato, a imprensa começou a dar porrada, porque hoje você não pode falar nada porque tem o contra e o a favor. Ninguém. Às vezes você tem uma opinião e aí você. O pessoal que é contra, é contra. Mas o que é contra, se dá uma opinião e você é contra, ele te reclamam, entendeu? sim. Então, esse é o problema. E todo mundo começou a pegar no pé do Renato. Tal. O Renato, pô, um cara que maior vencedor de Libertadores, de partidas em Libertadores, ganhou tudo que disputou em pouco tempo. Cara, e aí... Sai com um aproveitamento alto. Sai com um aproveitamento alto e perdeu em lances meio que isolados. É que no E o Flamengo time é jogando foda. bem, o time fazendo gol, goleando todo mundo. Mas o Flamengo, assim, você sabe mais do que qualquer um de nós aqui, vice-campeonato não serve, cara. Eu sei, acaba- mas nós estamos falar de trabalho, de Eu sei. adaptação Não, eu concordo do contigo. jogador. Isso tem que ser pro torcedor. O torcedor tem que ficar É, isso, exatamente. Não perdeu, paciência. Alguém tem que perder uma hora, né? Hora. Mas o que eu quero dizer é que a campanha que foi feita foi uma campanha excelente, né? Por mais que eu seja amigo do Renato e goste dele, acho ele um cara espetacular, né? Um cara que sabe gerenciar um grupo, mas, porra, ser chamado por alguns caras de animador de vestiário, isso é sacanagem. Eu vi, já, Entendeu? muitos falaram que ele não era técnico. Né? Esse cara Exatamente, que não era técnico. técnico. Que não é técnico. Ninguém faz um time ganhar de todo mundo porque não é técnico. Pois é. Entendeu? Então, o que eu acho é isso. Foi criada uma imagem e o próprio Flamengo deixou que isso acontecesse. E aí não houve defesa e o que aconteceu? Porra, tu ia pros lugares, parecia que o Flamengo já ia derrotado. Exato. Né? Então, eu acho que esse foi um grande problema. E a final de 2019, essa você viu de onde? Eu vi da minha casa, lá no No Japão, Japão. 4 horas da manhã. Acordei, botei na hora que vai começar o jogo. Fiquei aí, fiz o Flamengo campeão e tal. Quando dá 6 horas, meu filho, 6h15, assim, meu filho tava lá no Japão, aí me ligou. Aí, pai, tá tudo bem? Eu falei, claro, tá. O Flamengo ganhou, campeão. Ah, tá tudo bem, saúde e tal. Eu falei, porra, Você claro, quer ter um por que ataque não? cardíaco? Porra, tá querendo que eu infarte com a vitória do Flamengo? Pô, mas é que foi uma vitória daquelas, Foi, né? foi. Mas eu tava totalmente confiante. Depois de um certo tempo do jogo, eu não tinha dúvida de que o Flamengo ia empatar O o jogo. River cansou muito depois, né? Não tinha dúvida, porque o Flamengo, o River, entrou em campo não para jogar, para não deixar o Flamengo jogar. E você, quando tenta não deixar os outros jogarem, você cansa mais rápido. E aí ele foi obrigado, com o time que o Flamengo começou a dominar, com uns 20 minutos do segundo tempo ali, o Flamengo dominava tranquilamente, o cara foi obrigado a tirar peças-chaves E não tinha reposição. e não direito. tinha reposição para fazer aquilo. E os outros que entraram não faziam o que o outro estava fazendo. É lógico que eles foram beneficiados com um gol logo de cara, e com isso, pô, aí melhor ainda, não vamos deixar. O 5-0 contra o Grêmio assustou o River. Claro. Assustou o River. Então eles viram a pedreira que eles sabiam. Então ele falou, não vamos deixar esses caras jogar, porque se deixar... E aí foi o que aconteceu. Cansaram. E aí, pô, eu esperava o empate, te juro. Vai pra prorrogação e o Flamengo vai ganhar. E meu pensamento era esse. Nem precisou. Agora, aquele segundo gol aí realmente foi assim, né? Que fechou o caixão legal e tal, mas
Aquilo eu não vou te dizer que eu não esperava, realmente não esperava. A gente conversou com o Petkovic, né? E ele falou O que ele tinha Petkovic certeza também. absoluta que ia ser 2-1 e que, ele contou a história do jogo antes, que ele falou pros caras lá, que eles estavam na cabine de transmissão, eles tinham que descer pro campo e todo mundo achando que o Flamengo ia perder, né? Não, vamos descer, ter certeza, e deu uma virada lá. Você chegou a encontrar o Gabigol depois dessa final? Agora. Encontrou? Encontrei agora. Estive com ele, falei pra ele, ó, passa a mão de novo na perna pra poder ver Pegar, né? Ele falou, mas eu fiz, eu falei, Se eu sou pô, já, jogador do Flamengo, acho que eu venho aqui já todo tá, dia. já tá há muito tempo sem fazer gol. Aí eu falei, ele falou, não, mas são 2 jogos só. Eu falei, mas pô, 2 jogos é muito. Fazia todo o jogo, pô? Fazia todo o jogo? Pô, aí ele já fez lá, passou a mão na perna. Cuiabá, né, fez perna gol. esquerda, tá? Eu falei, tudo bem, fez logo 2. Um foi anulado, mas Pois já é. fez. Verdade. Que assim, o Gabigol, apesar de não ser da base do Flamengo, né? É nos últimos anos, um jogador que tem uma identificação com o Flamengo que foram poucas, assim, claro, né? Claro. E ele é um tremendo jogador, né? Ele veste a camisa mesmo, ele corre atrás, ele, porra, é um lutador e tal. Então eu acho que ele, porra, tendo um pouquinho mais de calma, pra evitar de ficar levando cartão amarelo à toa. Até melhorou, Aí, sabe? mas assim, mas ainda pô, toma muito por reclamação, né? É muito cartão pra... deixa os caras discutirem lá e tal. E aí é lógico, porque ele... o cara que foi o negócio do que aconteceu agora contra o Internacional. Pô, você leva uma cotovelada. Quebra o dente, Quebra o né? dente. Aí você vê o jogo do Santos com o Goiás, pô, um negócio que foi muito menor do que ele, o cara foi lá e VAR veio e deu pênalti. Entendeu? Então, é difícil saber qual o critério que os caras estão usando em relação a isso. Sabe? Pô, A arbitragem brasileira é outro problema, né? o VAR, que é uma coisa que eu sou favorável. Pô, mas eu sou favorável numa decisão da coisa que, pô, você vê na Inglaterra, o VAR leva 30 segundos e acabou, resolveu, ninguém vai reclamar. Porra, hoje os caras, antes do VAR entrar, nego já tá em cima do juiz pra chamar o VAR. Sim. Por que você não chamou o VAR? Aí vem o VAR, fica todo mundo ali em cima do cara. E o juiz não chama o VAR, né? Os jogadores parecem... É o contrário. O juiz não pode chamar o VAR, ó, vê aí, né? Não pode. E outra coisa, cara, ontem tava falando, cara, acho que foi no jogo do São Paulo, do Palmeiras, que o juiz ficou esperando o VAR porque ele não tinha certeza do que tinha acontecido. Pois é. Entendeu? Então hoje o VAR, pô, tirou um pouco daquela performance do árbitro de estar ali. Ele fica mais tranquilo porque ele sabe que se tiver alguma coisa o VAR vai chamar. O bandeirinha Não é por aí. bandeirinha nem... Outra coisa que eu quero ver o dia que alguém se quebrar, depois que o cara tiver um lance de impedimento e o bandeira não é obrigado a dar, só dá no final, e nego se quebrar ali, se juntar e tal, e o cara deixar seguir um lance. Cara, tá impedido, levantou, acabou. Fim Isso de é papo. algo que não dá pra entender Não mesmo. dá pra entender, aí você deixa continuar, acontece isso daqui, daí nego se choca e tal, um faz um pênalti no outro, não faz, e porra, o lance já tá parado, cara. Entendeu? Então isso pode acarretar em algum problema mais sério. Essas coisas que eles estão tentando mudar na regra, são coisas que não, a meu ver, não fazem bem ao futebol. Concordo. Tá? Pô, então, os caras se reúnem, demoram tanto, estão ali. Será que alguém do futebol é chamado para participar disso? Porque quando vão mudar a coisa da regra, aqueles que participaram, sejam técnicos, sejam jogadores, tá ali na comissão, vem cá, ô fulano, estamos pensando nisso aqui. O que vocês acham? Qual é o... Vocês que vivenciaram dentro do campo, por que não fazem isso, cara? Alijam aqueles que viveram aqui, que vivenciaram aquilo, dessas decisões, dessas situações, cara. Próprio árbitro, os árbitros também serem consultados. O árbitro não é nem profissional, né, cara? Aí dificulta Já é mais por aí. ainda, né? Aqui, pessoal, minha casa aqui é um centro de treinamento. Todos os árbitros que querem vêm aqui e treinam. Porque, coitado, eles não têm um lugar para... Não tem.
não tem lugar para trabalhar e tal. A federação, a CBF devia ter já fazer um local que os árbitros dela pudessem treinar, cara. Como é que funciona esse treinamento aí na tua casa? Eles fazem o treinamento deles, por conta deles. Entendi. Se quiserem ajuda no sentido de poder ter um preparador físico, a gente tem conhecimento para eles, mas eles já sabem o trabalho que eles têm que fazer, né? Entendeu? São pessoas já capacitadas, então eles não têm lugar. Entendi. Cara, tá? e A gente abre as portas para eles trabalharem aqui. o Catar, você vai pra Copa? Olha, eu tenho que ir lá por um contrato profissional de uma semana. Mas eu morei lá. Morou no Catar? Eu morei no Catar, fiquei 8 meses lá no Algarafa. Eu não gostaria de ficar a Copa toda lá, mesmo? não. Não gostaria, não. Por mais que eu goste de futebol, mas Melhor ver pela lá TV trabalhar, exatamente. Mas o Hexa vem, né? Pelo amor de Deus, né? Tá na hora, né? O Hexa. Eu tô muito confiante. Acho que principalmente se essa juventude que o Tite deu oportunidade agora e os caras deram. Os caras estão representando. Estão representando bem, então eu acho que isso vai mesclar a juventude com alguns experientes que tem lá. Eu acho que o Brasil deu uma levantada e melhorou a sua intensidade de jogo, a competitividade. Então, eu acho que tomara que isso aconteça. Tomara e tem o Paquetá e o Vini Júnior do Mengão, né? né? E o Vini tá... ele realmente é um cara que a gente tem que tirar o chapéu pela forma como ele se comportou esse tempo todo no Real, né? Quer dizer, ele saiu daqui o saco dele. já quase titular do Flamengo, né? Já tinha feito partidas excelentes, lógico que muito jovem, precisando melhorar a performance dele, fundamento, essa coisa que você vai com o tempo, o que tá precisando fazer aqui? E ele é um tremendo profissional. Sim. Quando eu era da base, aqui eu tenho uma competição que eu tenho há 20 anos, que é a Copa Amizade Brasil-Japão. O Vini Júnior foi campeão e melhor jogador com o Flamengo e o Rodrigo foi campeão e melhor jogador com o Santos. E os dois estão no Real Madrid. E eu pude aqui entregar o troféu para eles. Então, Paquetá também, Ranier também. Então aqui o pessoal tem bons olhos para decidir, para escolher. Isso aí. Na seleção eu também tenho bastante esperança, não é nem esperança, é meio que eu tô feliz de ver, especialmente que agora a gente tem uma seleção que não parece depender tanto de uma pessoa Do só. Neymar, exatamente, Né? é isso aí. É um time mais bem composto hoje em dia, né? Isso aí, são caras que o Neymar é a cereja do bolo. Exatamente. E tem que ser assim, então... Cara, tem lá, você vê, Paquetá tem dado sua grande contribuição, sempre fazendo gols, sempre jogando, isso é importante. O Vini, Rodrigo, quando tem oportunidade, o Rafinha aproveitou muito bem, esse Antony, porra. Cara... Pena que lesionou, né? Tem que recuperar logo. O cara tem uma habilidade grande e, porra, uma intensidade de jogo, então eu acho que a minha única preocupação é que uma coisa é você jogar contra esses times pelo seu time na Europa, que você joga com estilo de jogo. A outra coisa é você jogar contra os europeus jogando pelo Brasil, que tem outro sistema de jogo. E hoje está difícil esse confronto, porque os europeus criaram a Copa das Nações. Não querem jogar com a gente. Para jogar com os sul-americanos. Não é só com a gente, não quer jogar com os sul-americanos. Então, mas ninguém quer jogar com o Peru. Eu não quero jogar com o Peru. Pô. Só joga contra eles, entendeu? Então, entre eles. E o jogo hoje de intensidade, eu estava vendo a Copa da Europa, estava vendo lá Ucrânia e Macedônia, cara, eu não tirava os olhos da televisão.
Porque os caras, uma intensidade tal, vai ali, ataque e tal, e não, o jogo não para, e não tem reclamação, e não tem briga com o juiz, e não tem. Os caras estão ali jogando com menos técnica, mas com mais intensidade. E eu acho que isso é que o Brasil tem que estar preparado para enfrentar. Seja com a Sérvia, seja com Suíça, Suíça. Camarões não tanto, mas pelo menos com os europeus. Isso é que tem que ter essa intensidade de jogo, que é difícil você usar isso jogando contra Bolívia, Venezuela, contra Paraguai mesmo, que era... Caiu muito, né, o Paraguai, Caiu né? muito. Chile. Então, sabe, eu acho que essa é a diferença. Eu acho que se o Brasil hoje jogasse com a Macedônia, encontrasse essa dificuldade com a Ucrânia, com Hungria, seria melhor do que jogar essas eliminatórias até aqui. Contra essas seleções que não são as maiores lá. Não são mais já maiores, vai ser, mas você vê como é que está tendo as dificuldades lá. Eles jogam a Eurocopa, eles fazem jogo duro. Quem eliminou a Itália do Mundial? Pra Macedônia, né? Não, a Hungria meteu 4-0 na Inglaterra, não foi isso? Exatamente. Então, essa tá a diferença. Na Europa, não tá uma diferença hoje muito que tem do Brasil para a Bolívia aqui. É verdade. Agora, da Alemanha para a Hungria, você não vê a diferença. Tá? Então, esse é o problema. Hoje, os europeus estão todos naquela você tem a própria França. Né? A França perdeu agora. Não, tá mal. Dentro de casa. Sim. E você não pode dizer, jogou com time reserva, não sei o que lá, final de temporada, que nada. Tá, você tá lá com 80 mil pessoas e vai querer fazer mal isso? Pelo amor de Deus. Não tem sentido. Posso aproveitar e fazer uma pergunta nesse tema? Zico, você estava falando dessa coisa, né, de estar mais equilibrada a seleção, né, até o comentário do Igor, assim. A gente não viu você jogar, mas era mais ou menos assim na sua época, porque em 82 era um timaço, que vocês acho que dividiam a responsabilidade, mas você, querendo ou não, era o camisa 10, era a cereja do bolo. Você acha que hoje está mais equilibrado, mais ou menos parecido como era na sua época, quando você era o titular da seleção? Eu acho que precisa ser assim, né? Você não pode ter responsabilidade só na dependência. A seleção não era dependente de mim. Para Pelé, a seleção não é dependente do Pelé, pô. O Pelé era um cara importante lá, porque quando o nego se juntava para marcar ele, tinha os outros para jogar. Sim. Então, os outros têm que aproveitar. Então, eu acredito que o Neymar tem que ser isso. Ele vai sobressair mais do que os outros, porque ele joga mais do que os outros. Agora, no momento que o pessoal fechar em cima, ele tem que ter outros que possam decidir. E eu acho que essa era a seleção nossa, essa era a seleção de 70, tanto é que o artilheiro foi o Jairzinho, o Tostão fez tantos gols, o Rivelino fez gol, e isso não ficava na dependência do Pelé. Então, eu acho que isso é importante numa seleção. Aqui no Brasil ficou totalmente... Quando o Brasil perdeu o Neymar, foi uma catástrofe. Né? Ficou claro isso. Ficou claro isso. E depois, em 2018, um pouco também. Né? Mas eu acho que a maior perda de 2018, para mim, que o Tite armou, foi a saída do Renato Augusto. Quando o Renato Augusto saiu do time, o time se desmantelou. A gente tem que evitar essas situações aí. Essas situações. Quando fica muito tempo com um time e você assim, não tem tantas opções, um desses caras que sai, não precisa ser a grande estrela, aí desestabiliza um pouquinho. Se você não tiver outro com aquelas mesmas características. Zico, muito obrigado, cara, por trocar essa ideia com a gente. Tá dando aquela 1h30 que tu deu de prazo. Tranquilo, tá bem. Você assina a nossa camisa aí, por favor, cara. Pô, lógico, que nada. Foi um prazer receber. Tem espaço aí? Porque todo mundo que tá vendo aí. Do lado do escudo aqui, ó. Tu usa rede social, cara? Eu uso. Claro. Como é que é o teu Instagram? Fala aí pra galera seguir. Eu tenho... O meu Instagram é tudo Zico, né? É fácil, Zico, né? É fácil. Só né? seguir Zico. Exatamente. Instagram... Tem Quai, tem Facebook, TikTok não. É tudo Zico ou tem alguma coisa Tudo do lado do Zico, só o Facebook é Zico Oficial. Zico Oficial, tá. E tem, que mais?
Twitter. YouTube, você não tem... né? Você O canal no YouTube, canal no 510, YouTube. mas eu parei por causa, né, quando teve a pandemia, a gente... Aí o último que eu coloquei lá foi da matéria que eu fiz quando nós completamos 40 anos lá de 81. E eu fui lá eu estava lá no Japão, aí eu fui lá no Estádio Nacional de Tóquio. Aí fiz toda a matéria, filmei aquilo tudo. Aí os caras foram altamente receptivos aí, me liberaram todo o estádio aí, mas já é outro estádio. Mudou tudo para a Olimpíada. Aí eu pude botar meu nome lá na parede, no vestiário. Fizeram uma festa bonita, me deram aquele que é a porta-bandeira do Brasil carrega na Olimpíada, com a plaquinha, né? Com o Brasil. Foi muito bonito lá, a turma toda. Então, foi um dia. E eu lá fiz o programa de os locais, onde a gente dava o passe, fez o gol e tal, era aqui, como é que a gente entrava no vestiário. O vestiário hoje é totalmente outro, né? Então, foi uma lembrança bonita. Foi a última coisa que eu coloquei no canal. E já tem um tempo e agora eu estou querendo retomar. Porque também com o problema do quadril, eu tive que... o pessoal gosta de ver no campo, batendo falta, os convidados também, e aí eu tive que parar com isso também, aí ficar entrevista online e tal, aí é um saco, né? É um saco. Você tem que estar assim, cara a cara, olho no olho para conversar. De outro jeito não funciona muito bem mesmo. Não funciona. É lógico que a gente tem que ocupar aquele tempo com as pessoas, né? Sempre todo mundo tá dentro de casa mesmo, então dos males o menor, né? Bom, então ó, segue o Zico, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Segue a gente também, não esquece de se inscrever, de dar o like e a gente se vê depois. Episódio 100. E vocês têm aqui a casa aberta, a hora que quiserem. Obrigado, cara. Santos Futebol é a casa do futebol, então... Não vou dizer nem do esporte, que aqui é só futebol mesmo. É a casa do futebol, tá aberta para todo mundo, quem quiser visitar, quem quiser passar aqui. Agora, ontem fizemos... Ontem vocês inauguraram o bar, né? Mas é um bar que já foi inaugurado há alguns meses aí, né? Mas ontem foi demais. Ontem bombou isso aqui. O Pincher me mostrou um jornalista cantando junto com o Andrezinho. E, pô, eu cantei com... o Ito Melodia, com o Delcio Luiz, com o Charles. Aí, por último, me chega o Anderson do Molejo, né? E o Anderson é um figuraço. Ele fez um talk show aqui, cara. Ele fez um stand-up. Porque a gente, às vezes, tem as músicas e é muito bacana. Porque a gente acaba conhecendo, né, por aí e tal. Já jogou pelada lá em casa, aí lembrava do dia e, aí... Porra, legal. Porque o Bruno, meu filho... Por causa do Só no Sapatinho, ele tinha as peladas dele lá, aqui também. E eu acabei conhecendo muita gente da música por causa disso. E o Delcio Luiz é um grande compositor. E ele, toda segunda-feira, joga aqui, no campo sintético, e faz a roda de samba dele depois. E ele, vamos fazer uma inauguração, vamos embora. E aí, 10, eu já tinha me despedido de todo mundo, aí chega o Anderson. Aí ele fez um stand-up, e o stand-up de graça não tem melhor. E ele contou as histórias, cara, maravilhosa, de como foram as músicas, que o Delcio Luiz é que praticamente fez todas as músicas de sucesso dele. E aí ele contava as histórias. Eu não sabia disso, né? E muita gente também não sabia. Então foi muito legal, porque o Anderson, além de ser muito engraçado, ele tem uma ótima memória e ele é um cara... né, extrovertido e tal. Né? É uma delícia. E aí, tudo que aconteceu com ele aí anteriormente, aí ele falou, ninguém agora, todo mundo só quer ficar por trás de mim, ninguém quer ficar na minha frente. Eu falei, tu é raiz, tu sapeca mesmo, tu não dá arregaça, né? Porra, Zicão, obrigado, cara. Foi muito legal. Assim, uma realização num sonho trocar ideia contigo. Nada, obrigado mesmo. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigado aí pelo carinho de todos e agradecer a todos aqueles que vieram aqui e que me deixam metido, né? Porque os caras, ficam falando um monte de coisa aí. Como não? Não tem como não. E vocês que assistiram, obrigado pela moral também. A gente se vê depois. Tchau.